trocar os caras, vamos falar a imprensa, que nunca... Tem cara que nunca chutou bola, tem cara que odeia uma academia, tem cara que odeia o ciclismo, tem cara que nunca... Não faz nada, mas ele fala de futebol, ele fala de alta performance. Alta performance sem nutrição não existe em esporte nenhum. E eu não estou falando só de nutrição, a gente está lidando com a parte endócrina muito forte, a parte médica, né? Então, quando você fala de nutrição, parte que envolve, né, toda a formação do atleta, inclusive parte hormonal, acompanhamento de perto, existe no futebol, mas no Brasil se tem um limite. É claro que eu não vou citar nome de empresas porque eu não vou ser irresponsável, mas tinha jogadores do Palmeiras sendo patrocinado por empresas duvidosas da parte de suplementação do que se diz respeito à qualidade. Às vezes o cara só é patrocinado e não toma aquele produto, mas talvez ele toma. E talvez ele nem tenha o conhecimento de que ele não está... O cara que é jogador profissional, que ganha 1 milhão por mês, não tem acesso no Brasil aos melhores suplementos nutricionais. Ponto. Não tem. Se quiser, o clube tem que importar. E eu conheço parcialmente fornecedores que forneciam os produtos para o Palmeiras. Esses fornecedores eram nacionais. Ou seja, o Palmeiras como instituição, e isso eu me deixo em aberto para trocar ideia, é a minha área, fora daqui, muita gente me pergunta qual é a área, uma dessas é essa. O Palmeiras não tinha acesso tinha acesso ao que a Anvisa permite, tá, Thiago? Agora, o que a Anvisa permite? Uma lista de produtos que não são iguais aos produtos que vendem Estados Unidos e Europa. Pode perguntar, Thiago, te cortei. Era exatamente essa a minha pergunta. Se os produtos, os suplementos alimentares lá fora, se são permitidos aqui no Brasil, ou se muda alguma composição, muda alguma tudo, coisa. Muda tudo. Mesmo. Inclusive, quando você fala de relação de complementos, é muito difícil você olhar para um atleta hoje, inclusive aconteceu no jogo Brasil e Argentina. Como que é o nome do ponta direita? O Rafinha, que está em alta na Europa, do Leeds. Isso. Ele estava comendo tapioca no meio do jogo. Não estou falando que é errado, tá certo. Carboidrato de alto índice glicêmico. Mas quando a gente fala de complemento, um jogador igual o Rafinha, que é magrinho, deve ter um metabolismo muito acelerado, por que ele está tomando carbo em gel? Por que ele está tomando a tapioca, comendo a tapioca? Porque ele é um atleta que precisa de alto índice glicêmico, de reposição, provavelmente é um atleta que perde muito peso ou líquido durante o jogo, e ele precisa do complemento para repor. E, cara, acreditem, isso a gente está muito atrás da Europa, mas muito atrás. E aí eu vou falar, ser categórico, o Palmeiras está investindo em bons profissionais, que eu não tenho acesso para trocar uma ideia e trazer perguntas para você. Infelizmente, a gente nunca vai ter o melhor conteúdo, uma vez que a gente não tem acesso aos profissionais. Porque talvez, já lá dentro do clube, está pensando nesse sentido. Ele estava comendo tapioca durante o jogo, não é zoeira, é verdade mesmo. Era papel? Não, pô. Era um papel? O pessoal brincou lá falando que era... Mas assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Acontece nos intervalos de jogos, durante o jogo. No último jogo do Palmeiras, era um jogador do Fluminense ou era do Palmeiras jogando um carbo em gel para dentro, certo? Então o carbo em gel ele serve para quê para o atleta? Para repor o glicogênio perdido durante o jogo. O tal do Gatorade ou do isotônico, ele serve para quê? Repor os sais minerais perdidos durante o jogo. Então, jogadores que você vê que tem esse complemento durante o jogo, é porque o clube minimamente se movimenta em termos de nutrição. Quando o Seedorf veio para o Brasil, aí foi um ponto interessante para olhar para a mídia. Quando o Seedorf fez críticas a respeito do Botafogo, ele falou que não estava ruim. Ele falou que estava horrível. E o cara que está lá na mídia tradicional, ele olhava e falava para uns concordavam, falava que trazer jogadores desse nível nos pode trazer aprendizado. Mas muitos desqualificavam o Seedorf falando que o cara queria apitar onde ele não manda. Cara, o cara tá dando uma instrução do que ele viveu na Europa. Você pega um Zé Roberto, o que é o Zé Roberto pós-carreira, pô? O Zé Roberto já tem uma genética privilegiada? Já. Já é um cara que tem muita baixa BF desde que ele era da Portuguesa, muito baixo BF, não acumula gordura, mas tem todo um conceito de um atleta que viveu de perto com atletas, de fato, e traz isso para o Brasil e é pouco externado, é pouco aproveitado. O pessoal tá brincando aqui, rapadura com farinha no meio do jogo é foda. Mas, esses são assuntos, rapaziada, que tem o nosso interesse, mas é muito difícil eu fazer uma crítica ao Palmeiras
se a gente não tem acesso ao que é feito. Mas quando sai assim esse acesso, quando a gente vê o cara tomando um carbinho em gel de uma marca que a gente conhece e pode ver lá a composição do carbo em gel, a gente começa a entender qual que é a preocupação que o clube tem para com os atletas. E quando a gente fala, cara, quando a gente vai enfrentar a gente não enfrentou um Bayern, mas o Goretzka era um cara que chegou no Bayern de Munique e ele se transformou em um curto período num outro físico, num outro atleta. Então isso não é aleatório. Isso tem... É bom que você que está aí saiba. Eu sei que tem muita gente que gosta desses assuntos. Tem suplementação, tem parte médica envolvida e tem toda uma parte de conceito de atleta envolvido por trás disso. O Túlio falou o seguinte, inclusive o próprio Hulk, né? O Hulk tem parte genética? Tem parte genética, mas tem uma parte de atleta envolvida por trás também. Saiu muito cedo do Brasil e teve toda a sua formação ali, Portugal e Rússia, né? Túlio falou... Vai lá, Thiago, vai lá, depois eu leio. Fernando, e é o que mais me empolga na chegada de profissionais vindo da Europa. Não é síndrome de vira-lata, não, achando que aqui no Brasil não tem bons profissionais, né? Mas trazer novidades e conceitos que são utilizados nas melhores ligas e nos melhores clubes do mundo, trazer aqui para o Brasil, aplicar no Palmeiras também. Então isso me empolga bastante quando a gente ouve aí possibilidades de vir um diretor executivo de fora, um preparador físico de fora, um treinador de fora. Isso me empolga bastante. Eu estava tentando achar aqui a imagem do cara com papel na mão que parecia uma tapioca. Que eu falei da tapioca, a rapaziada rachou o bico aí. Eu sei que o Rafinha ele tomou a cotovelada do Otamendi. Inclusive, acredito que era lance para expulsão. Então foi um papel. Eu acho que era uma gaze ali, ou um papel, alguma coisa assim, né? Dizem que a Argentina contratou o VAR do